Então, bom dia a todos e a todas. Hoje a nossa apresentação vai ser sobre sociocracia e permacultura, onde e como se conectam. Esse está sendo um campo de estudo bem intenso assim na minha vida, desde mais ou menos 2015, que é justamente o entendimento de como as relações sociais também são influenciadas pelas relações da natureza, né? Afinal, somos natureza. Vou pedir para a Beca compartilhar a tela. Hoje é um dia bem intenso, assim, né? De muita informação. Talvez toda essa informação só comece a decantar com vocês, assim, um pouco mais para frente. Mas estou também à disposição para tirar dúvidas depois da apresentação de hoje, no chat, no meu WhatsApp pessoal também. Fiquem à vontade para compartilhar assim as tensões que vocês vão sentir daqui para frente. Então, dando uma breve contextualização, pode passar. A gente tem três eras, né, que a humanidade já passou, essas três grandes revoluções. A Nina compartilhou na aula dela sobre agroecologia, mas só para recapitular aqui, né? Então, a gente passou por uma era de uma revolução agrícola, onde as pessoas deixaram de ser caçadores e coletores e viraram agricultores, né? E com isso vieram também os territórios, a demarcação dos seus espaços. Depois disso, a gente entrou numa revolução industrial que passou dos agricultores à indústria propriamente dita, né? E aí vieram todas as máquinas e substituíram um pouco a ação humana assim, dentro do processo. E a terceira grande revolução, que é a que a gente está atualmente aqui, que é a revolução da informação, que ela passa de um mundo centralizado a um mundo descentralizado. E com isso também vem uma série de fatores que a gente chama de VUCA. Pode passar. E VUCA é o acrônimo de volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, a gente tem aí que esse é um mundo inesperado, instável, sem muita duração conhecida. Ele é um mundo desconhecido, com resultados e impactos desconhecidos. Tem muitos componentes interconectados e o volume de informação é muito grande, é muito esmagadora. E também é um mundo meio vago, indefinido, que desperta um montão de dúvidas. Então, o que esse mundo pede para a gente hoje é um novo contexto. Como que a gente pode olhar para esse mundo de uma maneira diferente? Pode passar. E se no século XIX essas eram as nossas roupas e a gente não vê mais hoje em dia as pessoas saindo vestidas por aí com esses vestidos longos e sombrinhas e esse sapato alto, essa elegância toda. Mas se o desenho, a gente está falando a gente vai fazer um link hoje de design, né? Como o design da permacultura. E se o desenho das nossas roupas mudaram, por que o desenho das nossas organizações não mudaram tanto assim? Pode passar. Esse é um desenho do século XIX também, que continua sendo muito como as organizações ainda se organizam, né? Dessa forma piramidal, desse que eles chamam de top-down, né? De cima para baixo, onde você tem um chefe, um gestor, um gerente geral que vai controlando todas as outras áreas dentro de uma organização. Pode passar. Esse é um pouco do formato que se mantém até hoje, né? Então, você tem aí o gerente geral, o diretor, o CEO de uma empresa, mas a gente continua ainda com esses modelos hierárquicos de cima para baixo e não nos atualizamos tanto assim dentro de uma organização. Pode passar. E essas são as inter-relações, as relações pessoais que acontecem dentro de uma organização. As relações pessoais, elas não vão de forma hierárquica. É um que sabe da vida do outro, que tem conexão com o outro, que busca os filhos na escola com um, que vai fazer shopping com o outro, que sabe dos affairs e dos romances de outro. Então, tem muitas inter-relações pessoais acontecendo nesse mundo que a gente mostra de forma hierárquica como uma pirâmide. E esse mundo está levando as pessoas a se enxergarem como números, como máquinas, como uma engrenagem de um sistema.
Pode passar. E esse é o exemplo do que aconteceu recentemente numa das lojas Carrefour, em Recife, né, o mês passado, o caso do Moisés, que é um funcionário que teve um ataque cardíaco ou um derrame, eu não lembro direito o que aconteceu. Ele morreu dentro dessa loja, dentro desse Carrefour, e a decisão foi cobrir o corpo dele com um guarda-chuva e deixar a loja aberta para o consumo. Ou seja, onde que estão as relações pessoais dentro desse processo? Sabe? As empresas, as organizações, elas são vistas como número. O resultado final que elas querem é o profit, né? É o lucro exacerbado. Enquanto na permacultura a gente trabalha com o que a gente chama de yield, que é o rendimento, né? Tudo que a gente faz na permacultura, a gente quer um rendimento, mas é um rendimento que não está buscando o lucro, é um rendimento que está buscando os elementos e a conexão desses elementos dentro de um sistema. Pode passar? Então, o que a gente quer nesse momento é justamente mudar essa metáfora. É deixar de olhar as organizações como máquinas, como números, onde cada pessoa tem um crachá e tem uma meta a ser alcançada através do lucro, e começar a olhar as organizações, e quando eu falo organizações, a gente pode transferir também para as nossas comunidades ou para as nossas relações, para os nossos grupos de trabalho, como sistemas vivos. Então, é essa metáfora, essa transição que a gente precisa alcançar. Pode passar, Beca? E eu trago, então, a frase do Charles Darwin, que ele fala que não é a espécie mais forte que sobrevive, nem a mais inteligente, mas aquela espécie mais responsiva às mudanças, aquelas comunidades, aquelas organizações, aquelas empresas que conseguem se adaptar às mudanças. E um exemplo claro disso é justamente a pandemia que a gente está vivendo. Então, como que a gente transforma tudo o que a gente está fazendo e passa a priorizar o virtual nesse momento, já que o presencial se torna uma complexidade dentro desse sistema, né? Então, essa mudança de design, ela também proporciona com que as comunidades, as espécies da natureza, mas nós também nos adaptemos a essas mudanças que estão cada vez mais constantes, como eu apresentei no começo, porque a gente está vivendo esse mundo VUCA, né? Esse mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Pode passar. Então, essa necessidade dessa mudança da metáfora, ela está justamente em em fazer essa transição de uma sociedade de crescimento industrial para uma cultura que sustenta a vida complexa no planeta. E depois eu vou mostrar exemplos para vocês, tanto nos sistemas sociais como nos sistemas permaculturais, de como que a gente cultiva essa nova cultura, como que a gente faz essa transição, como que a gente prioriza essa mudança. Pode passar. E a gente começa isso tudo através de uma mudança de modelo mental. Ou seja, quando a gente fala, de repente, em política, o modelo mental que a gente tem, quando a gente ouve a palavra política, é corrupção, é ladruagem, competição, manipulação, um monte de coisa já vem pré-programada na nossa cabeça, porque a gente está acostumada com essa realidade. Então, eu queria convidar vocês agora, e a Rebeca também, para preparar um breakout groups de 3 pessoas. A gente vai ter 10 minutos, então a partir desse momento a gente vai começar a também autorregular o nosso tempo. A gente vai ter 3 minutinhos para cada um e vocês são responsáveis por essa gestão do tempo de vocês. E eu queria saber de vocês, então, quais são os modelos mentais que a gente já traz pronto com a gente e o que a gente pode fazer para mudar esses modelos mentais? Ou seja, qual que é a transição que precisa ser feita para a gente deixar um pouco de lado esses modelos mentais que já vêm com a gente enraizados. Então, é isso. Grupo de 3 pessoas, 10 minutinhos, 3 minutinhos para cada um e cada uma, e a gente vai regular o nosso tempo de forma autogestionada. Avisa quando estiver pronto, Beca. Tá pronto, pode criar? Pode. Alguém tem alguma dúvida com relação ao exercício?
Você pode relembrar a pergunta, por favor? Eu vou colocar a pergunta no chat, bem lembrado, porque aí todo mundo vai ficar com a pergunta aparecendo. Aqui, a Nina está falando que ela não vai conseguir entrar num grupo, tá? Beca. Uhum. Essa é a pergunta. Então, quais são os modelos mentais que a gente traz com a gente e o que a gente pode fazer para mudar esses modelos mentais? Então, perguntando se é em geral, modelos mentais em geral relacionado com... Isso, exatamente. Quais são esses modelos mentais que a gente tem e o que a gente faz para mudar esses modelos que estão enraizados na gente mesmo. O Reni, não sei se você já falou o que é um modelo mental, mas você pode lembrar ou definir o que é? Modelo mental deu exemplo de quando a gente fala em política, né? Modelo mental é aquele tipo de coisa, por exemplo, em time que está ganhando não se muda. Ou você não é ator, por que você tem que trazer criatividade para dentro do processo? São esses modelos que enraizam a gente, que faz a gente acreditar que só existe esse tipo de realidade, que tira a gente de todas as outras possibilidades, porque eles já são passados de geração em geração para a gente. Tá bom? Todo mundo pronto? Até 10 minutinhos. Lembrem-se de autorregular o tempo de vocês. Até breve. Eu vou ficar aqui também na sala, Beca. Então, talvez tenha que colocar alguém no meu lugar. E aí, se você quiser, ao invés de parar a gravação, se você puder pausar quando a gente voltar. Muito bem, vamos fazer uma colheita, então, do que surgiu, né? De quais foram esses modelos mentais, essas formas individuais de perceber, de codificar e de acessar informações assim no mundo, né? Quem gostaria de compartilhar? Pati, tô te vendo aqui. Pati Flores, quer compartilhar? Tô chamando pessoas que eu nunca ouvi a voz assim no curso. Oi, oi, oi. Bom, eu estava no grupo com o Felipe Pereira e o Lourenço, Instituto Aldeias, e a gente trouxe uma coisa assim, por exemplo, o modelo mental, no trabalho do Felipe, por exemplo, de trabalhar em comunidades, que você chega numa comunidade já com algo pronto para oferecer, de quebrar isso e escutar a comunidade, né, e ter essa troca, e o Lourenço falou muito da transição, de estar preparado, se ver num período de transição e pronto para mudar. Acho que isso ajuda muito a quebrar os modelos mentais, né? Muito bom. Roberto também levantou a mão, quer compartilhar? E, gente, bom dia. Então, o nosso grupo, estamos eu, a Aurora, a Luiz e o Ian, o quarteto. E foi bem bacana, assim, a Aurora primeiro colocou esse modelo do que é ser mãe, do que é ser mulher, né, e como isso acaba limitando muitas possibilidades das mulheres. E dentro do tempo que a gente teve, a gente acabou expandindo um pouco e trazendo também um pouco de como essa forma de ser no mundo aí pautada pela lógica econômica também acaba por delimitar e limitar as nossas possibilidades de existências aí, tanto dizendo como o que é ser homem no mundo, o que é ser mulher no mundo e tudo mais, né? Enfim, tinha uma conversa ampla, né? Mas esses pontos foram pontos interessantes, assim, fortes na conversa. A gente não conseguiu avançar para soluções, né, para isso, mas foi bem bacana. Não sei se mais alguém do grupo quer falar sobre, mas foi uma troca interessante. A gente vai avançar juntos nessas soluções. Quem quiser compartilhar mais também, convido vocês a escrever no chat quais foram essas
essas experiências que são únicas, né? Esse poder de moldar essa realidade através das nossas experiências e das nossas percepções. E o que isso tudo tem a ver com a sociocracia, né? Porque todos esses modelos mentais que a gente traz pronto, eles vão influenciar diretamente a nossa tomada de decisão. E quando a gente fala, né, isso nunca vai dar certo, ou isso é bobagem, para de inventar, ou sempre foi feito assim, para que mudar? Esse tipo de modelo mental, eles vão impactar diretamente em algo que a gente quer sair dessa caixinha, em algo que a gente quer experimentar, algo novo. Até o novo acaba sendo um modelo mental, né? Essa necessidade da inovação o tempo inteiro. Mas como então se abrir para uma experiência diferente e permitir com que esses modelos mentais deixem, né, saiam um pouco de cena para que umas experiências mais empíricas entrem, né, através da nossa experiência. Pode voltar a compartilhar, então, por favor. E a gente já vai para o próximo slide, que é justamente esse convite de abrir-se para o novo, abrir-se para ver formas diferentes o mundo, para enxergar o mundo com outros olhares. E foi um pouco isso que Bill Mollison e Gerhard Edenberg fizeram. Pode passar o slide. E enquanto Bill Mollison, né, o pai da permacultura, ele desenvolveu, então, esses experimentos laboratoriais do ponto de vista mais da agricultura, dos assentamentos humanos sustentáveis. Gerhard Edenberg implementou esses novos modelos mentais dentro de uma empresa que ele herdou da família. Ambos vieram da década de 1970. E a década de 70, a gente viu no começo essas revoluções que foram marcadas por eras. A década de 70 ela foi marcada pela era do individualismo. Então, tanto Bill Mollison quanto Gerhard Edenberg, eles vieram para quebrar esses paradigmas, para mudar esses modelos mentais de uma era do individualismo para fazer experimentos colaborativos. Então, eles começaram a experimentar diferentes abordagens participativas de design. Então, enquanto um estava focado lá na agricultura e no assentamento sustentável, o outro estava focado nessa parte social. Bill Mollison, australiano, autor, cientista, professor e biólogo. E o Gerhard Edenberg era um engenheiro elétrico holandês e empresário. A participação assim no mundo das escolas teve uma conexão muito legal também entre a permacultura e a sociocracia, né? Enquanto o Bill Mollison era um professor universitário, junto com o David Holmgren, que era o seu aluno, eles cunharam então o termo sociocracia e começaram a fazer bastantes experimentos e divulgarem, escreverem livros e divulgarem isso para a humanidade. Gerhard Edenberg, ele estudou numa escola quáquera. E essa escola quáquera, eles têm a percepção de que a voz de todo mundo importa, porque todo mundo tem um Deus dentro de cada um, né? Então, já que todo mundo tem esse poder espiritual dentro de cada um, a voz de todo mundo é importante. Então, ele cresceu numa escola onde era uma escola circular, não tinha o professor como chefe, como o manda-chuva, como, né, aquele espelho hierárquico de que é o mais importante da turma. Eles tomavam decisões juntos do que eles queriam aprender dentro da escola, né? Do que eles gostariam de focar naquele dia. Então, esse ambiente, né, escolar teve presente tanto no começo, né, da permacultura, quanto da sociocracia. Pode passar. E o que esses padrões, né, esses designs que a gente está falando, tanto na parte da agricultura quanto na parte social, influenciam? Eles influenciam através de padrões. E esses padrões que a natureza traz, eu estou compartilhando aqui 4 características com vocês, né? Que são as partes, a integração de um todo, as relações e a autocriação. As partes é bem interessante de dizer, né? Quando a gente olha para um humano, por exemplo, né? A gente enxerga que a gente tem vários órgãos. O coração é uma parte, o pulmão é uma parte, o nosso fígado é uma parte, o rim é uma parte e assim por diante. Quando a gente olha essas partes e a gente não relaciona essas partes com o todo,
a gente vê que elas ficam fragmentadas. Então, eu não existo sem o meu coração, ou sem o meu pulmão, ou sem o meu fígado, né? E assim por diante. Então, quando a gente relaciona o todo, a gente tem o entendimento de como o corpo humano funciona. E a mesma coisa com o mundo das abelhas, né? E eu vou convidar a Márcia, que está aqui também, que ela é da Ecovila em Quiripiracanga, que ela faz um trabalho muito bacana com as abelhas e está começando a relacionar as abelhas também nesse mundo social. Depois desse slide eu chamo ela então. Então, quando a gente vê uma abelha no seu indivíduo, né, a gente vê assim uma parte dela. Mas quando a gente vê a abelha dentro de um contexto, dentro de uma colmeia, a gente vê que essas partes interagem e se integram no todo. Existe uma convergência. E aquilo torna-se, então, uma possibilidade de algo real do que elas vão fazer para conviver juntas. E as mesmas coisas nas organizações, né? Quando a gente vê somente uma pessoa trabalhando, a gente não imagina que dentro daquela atmosfera existem várias habilidades complementares que vão formando propósitos comuns. E isso é o que vai fazer com que haja interações entre essas partes, com que as relações se tornem importantes dentro dessas partes, né, que conformam, então, esse todo. E isso gera um fluxo de comunicação e faz com que uma rede vibrante aconteça e com que essa rede fique mais comprometida quando a gente enxerga o indivíduo, enxerga a comunidade e enxerga a relação desses indivíduos dentro dessa comunidade. E isso é o que faz, então, o que o Maturana, que é um autor chileno, ele trabalha, que é a questão da autopoiesis, né, que é a questão da autocriação, que essas partes se convergem nas relações e se auto-organizam, se autocriam, gerando, então, essa cultura regenerativa, que é um processo contínuo de autocriação e auto-organização. Queria convidar, então, a Márcia, nesse momento, para fazer uma participação e exemplificar, assim, essas partes, a integração com o todo, as relações e a autocriação no mundo das abelhas, trazendo essas abelhas para o nosso mundo e nossas relações sociais humanas. Saudações, pessoal, tudo bom? É muito interessante começar com esse pensamento dos modelos mentais, né? Porque é realmente sobre como a gente olha para as coisas, né? Aí a minha pergunta é, a lógica da natureza, ela é abundante ou ela é de escassez? Como cada um vive isso? Porque eu aprendi que a gente está na luta pela sobrevivência, que não tem para todo mundo, que os recursos são limitados. E isso faz parte de um tipo de modelo mental. Porque quando a gente pensa, né, nos sistemas naturais, e certamente eles influenciaram e influenciam a humanidade desde sempre, nas nossas imaginações e criações, muitas vezes a gente acha que criou algo muito novo, mas no fundo, quando vai ver, foi a partir das nossas experiências na natureza, em observações, que esse novo surgiu, né? E aí, quando a gente pensa na lógica, por exemplo, de uma árvore, né, já bem desenvolvida, ela produz trilhões de flores, né, trilhões de frutos. E esses frutos servem a muito mais seres além dela mesma, né? Ela, se é uma manga, ela com certeza não vão gerar 300 mangueiras novas, porque muitos desses frutos vão ter outros destinos, né? E aí, eu pensando aqui, né, que eu trabalho com abelhas já há uns anos, com abelhas nativas mais recentemente, há 2 anos e pouco, mas já trabalhei com apis. Então, e as abelhas são seres que nos dão um exemplo possível de como viver o mundo e as organizações sociais. Por exemplo, né, recentemente, né, está sendo muito dito que as abelhas são consideradas os seres mais importantes do mundo, né? Se as abelhas morrem, o que está acontecendo em massa, a gente sabe que a nossa alimentação, a nossa produção de alimentos também está ameaçada, porque são seres que têm uma importância no todo muito grande, né? Através da polinização que elas realizam nas flores, onde aproximadamente 70% do que a gente come
depende de polinização de diferentes abelhas. Então, o papel delas, né, das abelhas campeiras que vão a campo buscar esse pólen para trazer para suas casas, né, para suas colmeias e, consequentemente, também polinizam as flores, gera essa abundância de alimentos, né? Mas as abelhas, na verdade, elas trazem um olhar um pouco além disso. Quando a gente pensa na organização delas, existem abelhas que têm hábitos solitários, ou seja, que não formam esse enxame, mas eu estou falando agora das abelhas sociais, que são abelhas que, ao longo do tempo da evolução, desenvolveram essa capacidade de se organizar socialmente e, a partir dessa organização, criar esse modo de vida onde elas criam um organismo maior do que um indivíduo, né? Uma abelha, um enxame é como um organismo vivo, onde dentro desse organismo os indivíduos têm papéis diferentes e papéis que mudam ao longo do tempo, de acordo com a experiência que elas vão adquirindo, né? Uma abelha, as abelhas sociais, elas têm uma abelha rainha. Qual é o papel dessa abelha rainha? Ela é uma liderança principal. Ela mantém a coesão social ali, né, desse grupo. Ela manda informações para o todo. Mas essa abelha rainha, né, que é a liderança do momento, ela não é fixa. Ao longo dos anos, as próprias abelhas desse enxame, escolhem uma nova rainha para se formar. Então, é um pouco essas inspirações que elas me trazem a nível de organização, né? Esse respeito a uma liderança que está ali no momento, mas essa inteligência coletiva de, em determinados momentos, dizer, olha, essa rainha já não está tendo essa capacidade de botar tantos ovos, de manter essa coesão social, e agora a gente vai botar uma nova rainha nesse lugar. Esse é um exemplo, assim, né, de existência desse organismo. E o que mais que eu penso, assim, que as abelhas podem trazer de inspiração para a gente, como ser humano, tentando se reorganizar, né? Essa ideia de que os papéis mudam. Eu cresci, né, com essa perspectiva de que o que eu vou ser quando eu crescer. Como se tivesse que, né, ter uma definição muito clara. E, no fundo, as abelhas têm um pouco isso, né? Quando ela se tornar mais velha, ela vai se tornar uma campeira. E ela vai ter esse papel de sair para campo e polinizar, encontrar flores, trazer néctar, trazer pólen. Mas, ao longo né, ela não vive para se tornar campeira, né? Ao longo da vida dela, cada dia ela vai tendo uma função diferente. E essa função é vital e é a função mais importante que existe naquele momento, né? Ela vai ser vai ser guarda, vai estar ali apoiando a proteger o enxame, ela vai aprender a nutrir as próximas abelhas, ela vai, enfim, né, vai aprender a ser lixeira e trabalhar, né, tirando os resíduos de dentro do enxame. Eu gosto de pensar que a vida, como as abelhas trazem, assim, né, que a vida você vai adquirindo diferentes funções e todas elas são muito importantes naquele momento, porque é o melhor que você pode fazer naquele momento. É onde você tem a capacidade de atuar onde você está atuando, assim, né? Então, além disso, né, o que elas me fazem pensar muito também é nessa perspectiva de cooperação e competição, porque é muito óbvio que elas estão ali, né, defendendo o todo, e aí você pode olhar, nossa, elas estão competindo com todo mundo que está em volta, e não é bem assim. Quando você vai olhar o dia a dia da abelha, o que elas fazem, se você vai botar na ponta do lápis, assim, da caneta, a gente percebe que a cooperação é muito maior do que o conceito de competição. Então, eu queria trazer um pouco isso, assim, essa perspectiva do funcionamento do mundo das abelhas sociais como
uma oportunidade de se inspirar e de olhar para esse mundo, né? Pensar nos nossos modelos mentais e olhar essa possibilidade de ver o mundo também com mais abundância, mas eu gosto muito dessa inspiração que elas trazem na forma de organização, nessa capacidade da liderança circular, na capacidade dos indivíduos trocarem de papéis quando se tornam aptos a adquirir novos papéis na vida. Muitas das ações delas no dia a dia terem a ver com o cuidado com o todo. Então, acho que era isso assim, que eu queria trazer, tentando resumir o meu amor e minha dedicação às abelhas e como elas me inspiram a realmente repensar o desenho das organizações humanas, de como eu vivo aqui também dentro de uma comunidade que também pensa, né, constantemente como a cooperação e a abundância podem ser a âncora, né, e o norte das nossas ações, de como a gente pensa no dia a dia. É isso, tentei resumir, porque eu sei que tem muita coisa bacana aí que a Reni vai trazer. Gratidão imensa, Marcinha. Que delícia escutar o mundo das abelhas e entender que cada uma tem um papel diferente. A gente vai falar bastante sobre papéis e círculos aqui e vamos ver se a gente consegue ir tecendo esse exemplo que a Márcia trouxe aqui para dentro do que a gente chama de sistemas complexos. E aí eu vou pedir para a Rebeca voltar a compartilhar a tela. Quando a Márcia traz esse exemplo das abelhas, de como as abelhas, já é o próximo slide, como as abelhas se comportam, a gente está falando de um sistema complexo, né? O que é um sistema complexo? É quando o todo é maior do que a soma das partes. E por que o todo vira maior do que a soma das partes? Porque existe uma interação que emerge entre elas. Então, quando as abelhas se juntam para decidir que eles precisam ter uma nova rainha, esse é o momento que vai emergir essa nova necessidade, porque é o momento de que isso aconteça. Então, isso não é uma coisa que é planejada. Em 2 meses a gente troca de rainha, né? É uma coisa que vai emergendo através da interação entre elas. E a combinação de diferentes variáveis, então, vai gerar novas habilidades. E com elas vai influenciar o comportamento do coletivo. Então, exemplos de processos que emergem através da auto-organização de um sistema complexo é justamente nessa parte biológica, as colônias, né? Os enxames de abelhas e outras colônias matilhas de animais que se juntam para viver esse momento coletivo. Nos sistemas sociais, a gente tem, ainda não... se adiantou, mas tudo bem, já é o sistema social que a gente vai mostrar. No sistema social são as redes sociais, então a gente tem bastante, hoje todo mundo conhece aí Facebook, WhatsApp, sei lá quais outros aí, Instagram, que é uma coisa que você coloca uma ideia ali na rede e aquilo vai ganhando forma, né? Você conhece um amigo que conhece outro amigo, de repente aquele amigo já faz parte da sua rede de amizades, então as redes sociais são também esses sistemas complexos, que uma vez você coloca uma informação ali, através da interação das pessoas, aquilo já não tem mais um controle específico para onde que ela vai, né? A habilidade das pessoas juntas para um propósito comum é que vai fazer com que esse propósito aconteça. E outro exemplo que é no exemplo da física, né? A gente tem aí os climas, e as mudanças climáticas são fatores, então, desse sistema complexo. Então, a gente olha para o céu e fala, parece que hoje vai chover, tem uma nuvenzinha escura, mas de repente vem um vento, leva essa nuvem para o outro lado e não chove, né? Ou esse degelo que está acontecendo na Antártida e assim por diante. Então, são fatores externos que vão se juntar e influenciar esse todo. Então, a soma das partes, ela acaba sendo maior do que esse todo. Quer dizer, esse todo, ele acaba sendo maior do que a soma das partes. Agora sim, então a gente traz aquele mesmo exemplo que eu trouxe para vocês das bordas, né, na permacultura, que são, pode passar o slide, que são os manguezais. Então, a interação de 2 sistemas formando um terceiro, né? As águas
doces dos rios juntando com as águas salgadas do mar vão produzir uma coisa que não existia ali. Por isso que essa soma ela é maior, né? Esse todo ele é maior do que a soma das partes, porque dessa interação, então, vai surgir a água salobre dos mangues, vão surgir animais que, através dessa interação, se adaptam a esse novo ambiente que se cria. Pode passar. E nas relações sociais, então, é isso, né? E trazendo já um pouco para a questão da sociocracia. Quando Gerard Edinburgh desenvolveu esse método de organização social circular sociocrático, ele entendeu que esses padrões são aplicados em diferentes camadas de governança, de gestão, e que pode ser constantemente combinados e adaptados para aumentar o nível de complexidade da estrutura dessa organização. Então, Gerard Edinburgh considera as pessoas como esse fator do sistema complexo que vai influenciar a tomada de decisão e trazer dinamismo dentro das organizações. E quando eu falo de organizações, então a gente está falando de comunidades, a gente está falando de empresas, a gente está falando de qualquer tipo de relação social. Então, se na natureza um fator climático, por exemplo, é o que traz essa complexidade, para os sistemas sociais são os seres humanos. E através daquilo que a gente já falou no começo, que são esses modelos mentais. Então, as nossas crenças vão ajudar a moldar também a forma que a gente toma nossas decisões. E eu trago a frase, adoro trazer frases e colocar caras nas frases, e eu trago uma frase do Ernest Scott, pode passar a apresentação, que é o pai da agricultura sintrópica, né, da agrofloresta, e ele diz exatamente isso: nós humanos devemos justamente ser o fator complexificador desse sistema. Então, quando a gente olha um sistema, o que a gente pode fazer para melhorar esse sistema através da nossa interação, da nossa intervenção, seja ela na natureza ou nos modelos sociais. E aí eu trago um exemplo, pode passar, Beca, que é uma composteira. Então, quando a gente olha para uma composteira e a gente vê, de repente a gente observa mosca ou larva dentro dessa composteira, a permacultura vê esse tipo de fator perturbador, né, que normalmente é visto como, no modelo mental antigo, é visto como um problema. A permacultura trata esse problema como a própria solução do sistema. Então, esse fator perturbador, ele serve como um indicador, ele serve para indicar que algo está em desequilíbrio no sistema e que esse sistema precisa ser melhorado. Então, indicadores ecológicos relacionados a um ou mais elementos demonstram, por exemplo, no caso da composteira, se há muita ou pouca energia no sistema. Então, se existem mosca ou larvas de mosca, existe uma umidade em excesso nesse ambiente. Então, aí os fungos começam a atacar e as sementes que estão lá nessa composteira começam a apodrecer e essas plantas deixam de se desenvolver. Então, esse indicador, que é o fungo, ele traz uma solução, que pode ser, de repente, adicionar mais matéria seca ao sistema. Então, a permacultura enxerga esses problemas como soluções, como indicadores do que o sistema pode fazer para ele se autorregular, aproveitando nós como complexificadores desse sistema, como as pessoas que vão interagir com esse sistema para buscar um melhoramento contínuo desse sistema. E é um exemplo, então, na parte social, pode mudar o slide, é justamente na questão da governança. Então, a gente diz que tudo na sociocracia começa com uma tensão. E vista dessa maneira, nós, os seres humanos, somos as terminações nervosas desses organismos vivos que são as nossas organizações, nossas comunidades, nossos grupos de trabalho, nossos grupos de apoio e etc. Então, se eu faço parte desse sistema, se eu sou uma parte desse todo, qual que é a interação que eu vou ter com esse sistema? Pode passar de slide. Então, a sociocracia ela trabalha com esse fractal, que é um fractal natural e social, que passa do estímulo, vai para o limiar, tem uma resposta e coleta um feedback. Então, um exemplo na natureza é o crescimento do bambu. Então, o bambu colocou seu brotinho lá,
ele recebeu o estímulo do sol e ele começou a crescer, né? E aí, de repente, vem uma árvore e cresce maior do que ele. Aquela árvore tira o estímulo dele, que é o sol. Então, o que ele faz? Ele cruza esse limiar, ele começa a se entorpecer, sei lá se existe essa palavra, se entorcer, se contorcer todo, para ele seguir buscando o estímulo dele, que é o sol, e continuar o seu crescimento. Quando ele busca esse estímulo e ele vê que o sol está dando uma resposta positiva para ele está crescendo, ele continua nesse caminho. Então, o feedback que ele recebe é: o meu estímulo é o sol, eu preciso ir atrás dele. E na questão social é a mesma coisa. Então, a gente pode encarar esse fractal com as nossas necessidades básicas. Por exemplo, o estímulo, minha barriga começou a roncar. O que isso significa? Que eu estou com fome. Como é que eu cruzo esse limiar? Identificando as minhas necessidades. Pô, eu preciso cozinhar alguma coisa, ou eu preciso comprar alguma coisa para eu comer e saciar essa minha fome, esse meu estímulo que foi a minha barriga roncando. Quando eu como, eu obtenho essa resposta. Eu comi, eu me saciei. E o feedback foi: ui, que delícia, estou arrotando de satisfação, ou estou tirando uma soneca porque agora minha barriga está cheia. Então, o constante atender esse estímulo que a gente sente, quando a gente se vê como organização, como terminações nervosas dentro de uma comunidade, esses estímulos são recebidos a todo momento. E o nome que a gente dá para esses estímulos são tensões. Essa é a minha frase, minha palavra preferida dentro da sociocracia. E tudo na sociocracia começa através de uma tensão. Uma tensão, ela é, assim como a permacultura traz, né, o fungo naquele exemplo da composteira, como um indicador, na sociocracia, esse fungo é chamado de tensão. Então, esse problema, ele é trazido pelas pessoas através dessa tensão. E uma tensão é algo super subjetivo e individual. Hoje, a gente começou uma reunião, primeira coisa que a gente faz dentro de uma reunião é fazer um check-in, como é que você está se sentindo hoje? Hoje eu estou com raiva porque aconteceu isso, isso, isso. Então, quando eu identifico esse estímulo, quando eu identifico essa tensão, eu sei que isso vai influenciar o meu agir dentro daquela reunião, meu sentir dentro dos processos, e vai influenciar a minha tomada de decisão dentro desses processos. Então, as tensões são algo subjetivos e individuais, são algo que chamam a atenção, mas também elas direcionam as mudanças, as transições dentro de uma comunidade, dentro de uma organização, etc. Então, tensões são indicadores sociais que demonstram as necessidades e que buscam respostas específicas para isso. Beca, o tempo inteiro era o outro slide, eu esqueci de te falar. Aí estão as tensões. Então, a gente sente isso no nosso corpo, porque somos todos terminações nervosas desses organismos que são nossas comunidades, que são nossas organizações, né? Então, é uma coisa muito pessoal, tá dentro de mim, e quando eu tiro da minha cabeça, eu cruzo, então, esse limiar. Pode passar para o próximo slide. Então, eu recebo esse estímulo e eu dou conta, eu continuo esse fluxo, esse círculo, esse ciclo. Mas quando eu não dou atenção a esse meu estímulo, a essa minha atenção, eu acabo perdendo oportunidades de contar e de desenvolver junto com o meu coletivo, junto com a minha comunidade, junto com a minha organização. Eu acumulo conflitos, porque eu não tiro dessa subjetividade que está dentro de mim e compartilho com as pessoas. Então, aquilo acaba gerando conflitos acumulados. E eu também não me sinto escutada. E se eu não me sinto escutada, eu não faço parte do processo. E se eu não faço parte do processo, eu não me envolvo e eu não ajudo a minha organização, a minha comunidade a melhorar continuamente o seu processo. Pode passar de slide. Mas, afinal, então, o que é uma tensão? Então, a gente traz o exemplo desse elástico para mostrar que a minha tensão, ela é a lacuna, ela é esse espaço entre a realidade atual e aonde eu quero chegar, a realidade desejada, que são as minhas expectativas, que são as minhas preferências. Eu preciso sair de um lugar onde eu estou para eu chegar onde eu quero. Então, essa lacuna é o que a gente chama de tensão, que é uma experiência pessoal,
que a gente sente. A gente primeiro sente ela sobre a organização ou sobre a comunidade. E a gente vê essas tensões, então, como desafios e oportunidades para uma organização, sendo que elas são reveladas através da gente, através dos membros dessa comunidade, dessa organização. Pode passar. Então, dentro da sociocracia, são as tensões que geram movimento, são as tensões que trazem vida. E sem tensões não há autogestão. Então, tensão é igual a autogestão. Se a gente não traz tensões, a gente não movimenta todo esse sistema complexo. Pode passar. Agora a gente vai se dividir em trios novamente. Vamos ter 10 minutinhos igual. Vamos autorregular o nosso tempo, 3 minutos para cada pessoa. E o que a gente vai fazer? Vou escrever aqui no grupo também. A gente vai contextualizar uma tensão atual que está passando, seja na minha comunidade, seja no meu trabalho, seja com meu companheiro ou companheira, seja no meu ambiente familiar, dentro do meu grupo espiritual, enfim. Contextualize uma tensão, diz qual que é essa tensão e da onde ela está vindo. É uma micro historiazinha para contextualizar essa tensão atual que está se passando com vocês. E depois, tenta identificar qual que é a necessidade por trás dessa tensão que precisa ser atendida. Eu dei o exemplo da fome, né? Tô com fome e a necessidade que eu tenho é de me alimentar. Então, conte essa sua historinha de forma resumida, contextualize essa tensão atual, mais uma vez relacionada com a sua comunidade, com a sua organização, o seu grupo social, e tentem identificar qual que é a necessidade por trás dessa tensão, qual que é a necessidade que precisa ser atendida. Beca, quando estiver pronto, pode dividir a galera, e eu vou colocar, então, essa pergunta no chat para vocês lembrarem, tá? Contextualize a sua tensão e identifique as necessidades por trás dessa tensão. Tá todo mundo pronto? Lembrando que esse minutinho final não precisa apertar o botão que vocês vão voltar automaticamente, tá? Ok. Aí, Beca, se quiser dar aquela pausadinha e eu não vou... Valeu. Muito bom, vamos coletar então algumas tensões de uma forma muito breve, em 1 minutinho, qual que foi uma tensão que surgiu e qual foi a necessidade identificada que precisa ser atendida. Quero chamar o Felipe Pereira, faz tempo que eu não escuto a voz dele. Massa, eu fiquei com a Sara e Juliana, eu e Mônica. E aí Sara e Juliana trouxeram uma tensão que, para quem está aqui em Alto Paraíso, já está bem divulgada, que é a questão do plantio de soja na beira do Rio Pretinho, aqui no Pouso Alto, com um plantio bem convencional com uso de agrotóxico. E aí foi criado um grupo de WhatsApp e não está andando muito para resolver o problema, e a tensão levou a essa autogestão, né, de um grupo para tentar mobilizar alguma coisa, impedir esse plantio convencional, substituir por outro. Né? E então, a necessidade... Desculpa, te cortei. A necessidade seria a saúde, bem-estar, a preservação ambiental, a qualidade de vida da comunidade, todas as comunidades por qual o Rio Pretinho passa, além do próprio Rio Pretinho também. Eu vou dar um passo atrás e vou colocar a solução que vocês trouxeram como a necessidade. Se a gente colocar a necessidade como criar um grupo de WhatsApp para colocar os olhos sobre esse problema. Isso foi uma necessidade atendida, né? Então, a necessidade de se articular, de repente a necessidade eu colocaria como articulação, e o resultado dessa necessidade foi a criação de um grupo de WhatsApp para debater sobre esse problema. Ótimo. Mais uma... Vamos coletar mais tensões, não vamos aprofundar muito nelas. Aí a gente volta depois com vocês. Vamos escutar a voz da... Gente, a voz da Cristina Guidetti. Quais foram as tensões
que surgiram dentro do seu grupo e quais foram as necessidades percebidas? Oi, Reni, desculpa, mas hoje minha conexão tá péssima e eu caí e não consegui participar da dinâmica. Agora que eu consegui voltar, já é a terceira ou quarta vez que cai. Isso já é por si uma tensão. A necessidade seria conseguir uma melhor conexão de internet. Agradeço o seu exemplo. Eu parei aqui no lugar, acho que eu vou conseguir. Então, eu quero chamar agora a Natália. Vamos ver quais foram as tensões que surgiram dentro do grupo da Natália. Tem uma tensão, eu não lembro o nome das pessoas, que sou péssima, viu? Mas tem uma tensão que é uma tensão familiar. A colega tem 3 filhos e está tendo uma tensão com uma que está na adolescência, né? Ela está tentando, já tentou algumas formas e não teve ainda muito sucesso com a harmonia em casa com os filhos. A outra tensão é um outro rapaz que é do Rio de Janeiro, é funcionário público e quer muito tá com uma tensão grande e ele quer ir para uma comunidade de mais ou menos assim, uma comunidade tipo essa IBC, só que eu gostaria muito de ir vir para a Chapada, mas está preso lá pelas questões de ser funcionário público. E a outra tensão foi a que eu acabei relatando que está acontecendo comigo, por exemplo, por ser presidente da Associação Quilombo Calunga e vice e representante também da Associação do Engenho 2, e o Quilombo vem passando esses dias devido a uma agressão muito violenta com um irmão quilombola, que é também um professor, que foi agredido brutalmente por policiais ao vir do trabalho e ao mesmo tempo estava sendo repercutido que ele tentou furar uma blitz e por isso o policial agrediu. E na verdade ele estava vindo do trabalho e tem imagens de gravação que tinha câmera na hora e conseguiu reverter isso, né? E agora a atenção é que amanhã será o depoimento dele e a comunidade, nós como representantes, né, estamos nos organizando para estar junto com ele, prestando apoio, porque somos iguais às abelhas, igual mencionado aí. Mexeu com um, mexeu com todos e estamos juntos nessa luta. Gratidão, Natália. Então, as necessidades por trás dessas tensões que a Natália trouxe, eu identifico o primeiro caso familiar como uma busca pela harmonia, né? Uma conciliação aí com a filha adolescente. No segundo caso, eu vejo... Qual que foi o segundo caso mesmo? Já esqueci. Eu não lembro direito a tensão, mas eu sei que ele está agoniado de estar na cidade. Entendi. Uma necessidade, então, seria, de repente, mudar de cidade ou mudar o estilo de vida, né? Buscar estilos de vidas mais harmônicos com a natureza. E a terceira necessidade seria, de repente, uma necessidade por uma justiça social, necessidade pela busca dessa justiça. Ótimo, esse era o exercício. Colocar atenção e identificar as necessidades por trás. Vou pedir para a Rebeca voltar a compartilhar a tela. E por que é importante a gente, além de colocar atenção, identificar essa necessidade? Porque, como eu mostrei antes do nosso exercício, a atenção ela é algo subjetiva e individual, ela está dentro da sua cabeça. E se você não identifica qual que é a necessidade dela, fica difícil encontrar respostas. Lembra que a atenção é um estímulo, que vai para o limiar, que é justamente esse cruzamento na busca por essa resposta, e depois você vai colher a retroalimentação daquilo, né? Vai colher esse feedback. E se a gente não cruza esse limiar, a gente fica frustrada, a gente perde oportunidades e os conflitos acumulam. Pois é. Como então transformar algo que é muito subjetivo em algo que a gente pode apresentar para o coletivo e o coletivo entender? É o que a gente chama de tensão articulada. Então, quando a gente articula a nossa atenção entre contexto e necessidade, a gente consegue tomar uma decisão conjunta. Então, vou trazer o exemplo de uma tensão articulada que aconteceu, que gerou, que o resultado foi esse curso que a gente está aqui. Então, a tensão foi o contexto dessa tensão. Estamos impossibilitados de fazer cursos presenciais no IBC por conta da pandemia. Pronto, em uma frase eu contextualizei qual que é o problema, qual que é a tensão que eu estou sentindo e qual é a necessidade, então. É necessário se reinventar no virtual, no mundo virtual.
Então, agora eu tenho a necessidade esclarecida. Quando eu tenho essa necessidade esclarecida, isso vai me gerar 1 milhão de possibilidades. Mas a sociocracia, ela trabalha com 4 formas de responder essa tensão. Vamos lá para o próximo slide. E uma dessas formas de responder essa tensão é através de uma ação. A outra forma de responder essa tensão é através de um acordo. Uma outra forma é através da criação de um papel e uma quarta é através da criação de um círculo, e eu vou passar agora cada uma delas para vocês. Então, exemplo de uma ação que a gente pode fazer para resolver essa tensão. Lembrando que a tensão era: estamos impossibilitados de fazer cursos presenciais no IBC por conta da pandemia. E a necessidade é necessário se reinventar no mundo virtual. Então, quando eu escolho uma ação para resolver essa minha tensão, ela pode ser simplesmente, pode apertar aí o clique, pode ser convocar uma reunião. Essa é uma ação. Convoquei uma reunião já de uma maneira virtual para testar essas novas plataformas. Pronto, eu resolvi, eu atendi a minha tensão inicial. Só que uma tensão vai gerando outras tensões e a gente vai ter que sempre buscar formas de responder a essas tensões. Então, uma outra forma de resolver essa tensão, pronto, a gente já fez uma ação, a gente convocou essa reunião e aí surgiu uma outra tensão, que é nos reunimos, pode mudar o slide, nos reunimos e agora a gente precisa dar continuidade a esse processo. Então, a gente precisa definir a periodicidade das nossas reuniões. Pode clicar. Então, pronto, eu fiz um acordo. Agora, alguém fez uma proposta. Que tal se a gente se reunir todas as quartas-feiras, das 11 ao meio-dia? Alguém tem alguma objeção? Não? Perfeito, criamos um acordo. Então, uma ação foi chamar uma reunião, um acordo pode ser definir a periodicidade das nossas reuniões. Pode passar. Aí surgiu uma outra tensão. E essa tensão novamente foi articulada entre contexto e necessidades. Então, o contexto foi: o nome de um curso é um fator importante para a tomada de decisão de um participante. Qual que é a necessidade? É preciso ir além da permacultura e trabalhar a transição, desde o indivíduo à comunidade. Então, quando a gente lê tudo junto, a gente entende que essa é uma tensão que está sendo articulada. O nome de um curso é um fator importante para a tomada de decisão de um participante e, por isso, é preciso ir além da permacultura e trabalhar a transição, desde o indivíduo à comunidade. Então, quando eu articulo essa minha atenção, ela deixa de estar na minha cabeça, deixa de ser subjetiva e a gente pode, então, decidir como agir com relação a ela. Então, a gente decidiu fazer um outro acordo. Pode passar o slide. E o nosso acordo foi fazer uma proposta. Então, a proposta foi: que tal se o nome do curso for EAD-IBC, Educação à Distância, Comunidades em Transição? A partir daí, a gente começa a implementar padrões para chegar num processo de tomada de decisão, né? TDC significa tomada de decisão por consentimento. E o padrão na sociocracia, ele é tão importante quanto o padrão na permacultura, né? Se a gente lembra a aula da permacultura e a gente vê que a partir daquele padrão espiral das plantas e dos animais, o homem foi capaz de montar uma escada em espiral, na permacultura, na sociocracia a gente também usa padrão para tomar decisão. Então, o padrão de processo de tomada de decisão é: apresentamos uma proposta, vamos fazer uma rodada de perguntas. Porque, às vezes, quando a gente apresenta uma proposta, eu nem entendo a proposta direito e eu já quero buscar soluções. E se eu não entendo essa proposta direito, essas soluções que eu vou trazer, elas estão fora de ordem. Porque, primeiro, eu preciso entender do que se trata essa proposta. Então, o padrão é, primeiro, fazer uma rodada entre todas as pessoas envolvidas para tirar dúvidas com relação a essa proposta. E aí, alguém tem alguma pergunta com relação a EAD e IBC? Aí eu tenho: o que significa EAD? A EAD significa educação à distância. Ah, beleza. Nenhuma mais pergunta? Não, nem mais perguntas. Então, a próxima rodada que segue dentro desse padrão é considerações breves. E aí a gente chama também um por um dentro desse processo e pede a opinião das pessoas. Só que são considerações breves, eu não vou falar por meia hora, eu vou dar 1 minutinho das minhas considerações. Ah, eu acho legal, não acho legal. Putz, será que as pessoas vão entender o que é EAD? Será que vai ficar tão claro, né?
o que se entende por transição e como que a gente pode colocar isso dentro da nossa programação, enfim. E essas considerações, elas vão ajudando a moldar essa proposta. Então, quem está trazendo a proposta pode se basear nessas considerações e falar assim, então eu vou incluir isso dentro da minha proposta. Pronto, a proposta continua essa, EAD e IBC Comunidades em Transição. Alguém tem alguma objeção? As objeções, elas são vistas dentro da sociocracia como presentes, como aquilo que se eu vejo que a proposta do jeito que está, ela vai dar ruim, é onde eu interfiro. Mesmo que ela não esteja 100% do jeito que eu quero, que ela não esteja 100% de acordo com a minha preferência, tudo bem. Se ela não vai trazer um ruim, se ela não vai dar ruim para dentro da comunidade ou para dentro de um processo de uma organização, a gente permite-se testar. E essa é a beleza da sociocracia. Ela não precisa estar perfeita. Basta estar boa o suficientemente para aquele momento e segura o suficientemente para ser testada, para ser implementada. Então, a ausência de objeções dentro da sociocracia é o que a gente chama de consentimento. Ninguém teve nenhuma objeção, a gente foi para frente. Qual que foi a nossa próxima ação? Pode passar. Apresentar o nosso logo. IBC Comunidades em Transição. Que lindo. Isso gerou outras tensões. Pode passar. Então, a cada ação respondida, a gente tinha mais tensões para resolver. Então, ademais da logo, como que a gente vai definir a metodologia pedagógica? Como que a gente vai desenhar critérios para bolsistas? Como que a gente vai e quando que a gente vai fazer nossa primeira live? Vamos fazer lives? Como que a gente vai compartilhar os recursos financeiros entre os facilitadores, coordenadores pedagógicos e entre os colaboradores e assim por diante? Então, para cada tensão, a gente foi fazendo um acordo. Pode passar. E para cada acordo, a gente foi explorando diferentes padrões. Então, assim como a permacultura nos mostra, né, que a gente vai dos padrões para os detalhes, a sociocracia também vai dos padrões para os detalhes. E para cada decisão que eu preciso tomar, tem um padrão diferente para seguir. Então, enquanto numa tomada de decisão por consentimento, a gente apresenta a proposta, a gente faz uma rodada de perguntas, a gente faz uma rodada de considerações e uma rodada de objeções, para se fazer uma proposta em conjunto, a gente também tem um passo a passo para seguir. Para fazer uma eleição de quais serão os papéis que precisam ser energizados e quem são as pessoas que vão energizar esses papéis para que a proposta vá adiante, né? Quem é que vai fazer a logo? O que essa pessoa que vai fazer a logo do curso precisa ter? Então, cada um desses processos tem padrões diferentes. E toda tomada que a gente faz, toda decisão que a gente toma na sociocracia, a gente também tem um processo de avaliar o andamento dessas decisões. E isso deixa a gente mais seguro para testar com mais frequência, para poder cometer erros pequenos dentro desse processo, porque constantemente a gente vai estar avaliando esse processo e constantemente a gente vai estar melhorando esse processo. Pode passar, Beca. Então, eu já falei para vocês, né, uma forma de resolver uma tensão é através de uma ação, que a gente chamou uma reunião. Outra forma é fazer acordos, que a gente fez acordo da periodicidade das nossas reuniões. E outra forma de resolver essa tensão pode ser através da criação dos papéis. Então, a gente chegou no exemplo. Para que o curso EAD do IBC possa acontecer, a gente precisa ter alguém que vai cuidar da parte pedagógica, que a gente chamou de conteudista pedagógico. Alguém que vai apresentar o conteúdo, que são os facilitadores. Então, a gente chamou de facilitadores carismáticos. Eu estou chamando agora, né, para dar nomes assim. E a gente dá nomes que saiam da caixinha, que saiam dessa realidade, desse modelo mental de cargo que tem uma coisa super estabelecida, já super pré-estabelecida, já imposta. Alguém precisa trabalhar com as inscrições, as pessoas vão começar a se inscrever, então vamos ter alguém que vai assumir o papel de cuidador das inscrições. E como que a gente vai, então, dividir essa abundância que vai chegar, né? Essa parte do lucro que vai vir para dentro do IBC. Então vamos fazer um papel de compartilhador da abundância. Mas como antes disso ainda tinha, como é que a gente vai publicizar toda essa programação? Então vamos ter comunicadores eficientes. Enfim, vários papéis foram criados
para dar conta de colocar aquela tensão inicial de sair de um modo de curso presencial e entrar no modo de um curso virtual. Então, quando a gente identifica esses papéis, a gente pode começar a encaminhar essa parte operacional. Pode passar. E aí eu trago o exemplo dos elementos de uma agrofloresta. Cada uma dessas plantas tem também um papel dentro dessa agrofloresta, né? Ernest Gott, quando ele estuda a agricultura sintrópica, ele divide entre duas categorias, né? Ele divide entre, quando ele observa uma floresta, que uma floresta tem os seus estratos, que são os seus andares, né? Que são denominados baixo, médio, alto e emergente, ou seja, tem plantas que estão lá em cima, que elas precisam receber a maior quantidade de sol, outras plantas que podem ficar embaixo dessas, que podem sobreviver com sombra, outras que aceitam mais sombras e outras que aceitam mais sombras ainda. Então, ele classificou esses papéis desses elementos como estratos. E a outra coisa que ele estudou também foi a questão da sucessão natural, né? Que é um elemento, ele vai crescer, ele vai nascer, ele vai crescer, ele vai morrer, que vai gerar resíduo para um outro que vai crescer, nascer e morrer, e assim por diante. Então, cada elemento dentro desse sistema tem uma sucessão natural diferente, um tempo de vida diferente dentro desse sistema, e cada um vai ajudar a alimentar o outro. Então, eu articulei uma atenção para essa questão das agroflorestas. Pode compartilhar, Beca? Então, o contexto de uma agrofloresta. Na agrofloresta, a estratificação das espécies se refere à ocupação vertical das plantas em um ambiente natural. E a sucessão natural são consórcios ou grupos de plantas que se sobrepõem no tempo e no espaço. Pronto, eu contextualizei essa minha tensão. Qual que é a necessidade? É necessário que sejam introduzidas plantas que pertençam aos diferentes estratos e que tenham ciclos de vida e alturas distintos. Então, essa é a necessidade. Quando eu identifico a necessidade, eu começo a criar papéis para colocar para atender essa necessidade, para responder essa necessidade. Pode passar? E uma dessas formas, então, voltando na questão do estímulo, pode apertar, qual que é o estímulo, então, de um sistema agroflorestal? Algumas árvores estão crescendo muito rápido que outras e, com isso, estão prejudicando o desenvolvimento da floresta. Essa é a minha atenção, esse é o estímulo. Comecei a plantar agrofloresta e veio o primeiro indicador, o primeiro problema que a permacultura trabalha como solução. Então, a partir desse estímulo, eu cruzei esse limiar, entendendo a necessidade por detrás dessa atenção. Pode passar? E essa necessidade por detrás é necessário fazer o manejo e poda das plantas de tempos em tempos. Então, quando eu identifico a necessidade, eu começo a buscar respostas para esse problema, para esse estímulo. E as respostas podem ser, né, através de uma ação, manejar e podar as árvores. Pode ser através de um acordo. Manejo e poda das árvores acontecem a cada 2 meses. Ou pode ser através da criação de papéis. E para a criação de papéis, eu preciso ter a descrição das responsabilidades e as áreas de domínio exclusivos desse papel para resolver esse meu problema. E qual que é o feedback quando eu crio tudo isso? Qual que é a resposta que eu tenho com a criação de tudo isso? É a geração de biomassa, a criação de ciclos fechados de nutrientes dentro do sistema e o melhoramento da qualidade do solo. Pronto. Então, através desse exemplo, a gente pode colocar todas as nossas tensões, identificar da onde que vem esse estímulo, cruzar esse limiar, identificando a necessidade por trás desse estímulo, dar uma resposta que pode ser uma ação, um acordo, um papel ou um círculo, e então colher esse feedback. Eu vou acelerar um pouquinho para dar tempo da gente terminar a nossa apresentação. Mas então o papel, pode apertar, ele, no exemplo que a Márcia trouxe, né, pode apertar de novo, das abelhas, os papéis dentro de uma colmeia seriam a rainha,
e qual que é a responsabilidade da rainha, produzir ovos. A gente tem a campeira, que ela mencionou, e a responsabilidade da campeira é polinizar e trazer o néctar para dentro da colmeia. Eu chamei de nectarista, depois a Márcia pode me corrigir aí no chat, porque eu não sei o nome do papel dessa abelha, mas ela transforma o néctar, de repente, em geleia real, ou em outros subprodutos, ou em mel, ou em outros produtos que a abelha produz. E aí tem esse papel que ela mencionou, que é o papel da lixeira, que ela vai tirar os resíduos do enxame e vai manter o seu ambiente limpo. Pode apertar de novo. O papel, ele é diferente de uma pessoa. Por quê? Pode apertar. Porque o papel é que sente a tensão, né? Essas tensões, elas são percebidas pelos papéis. A minha tensão pessoal pode ser, ai, que saco, vou ter que varrer a minha casa porque ela tá suja. Mas, na verdade, é o papel do varredor da casa que vai sentir essa tensão e não a pessoa propriamente dita. E uma pessoa, ela pode ocupar inúmeros papéis e ela precisa entender qual que é o papel que está trazendo essa tensão, identificar esse papel para que todo mundo entenda qual que é a tensão que está vindo e desde onde essa tensão está vindo, desde qual papel ela está vindo. Pode passar. Eu vou deixar um exercício para vocês fazerem em casa, porque acho que não vai dar tempo da gente fazer aqui, mas eu trouxe um exemplo de como, então, descrever um papel. Um papel precisa ter um nome e, geralmente, a gente escreve um papel com 2 palavras e da forma mais divertida que a gente puder, para identificar esse papel. Então, eu trouxe exemplo de um papel chamado Mestre Cuca. Ele é entendido. Porque tem muita gente que olha muito... Para mim, pelo menos por 100 aqui. Então, o papel chama-se Mestre Cuca. E aí eu preciso identificar o propósito do papel. E o propósito, ele vai descrever o que o papel está buscando. E ele vai trazer nesse propósito subjetivos e adjetivos. Então, o propósito do Mestre Cuca é alimentos orgânicos cozinhados com amor. Ai, que lindo o propósito desse papel. E aí eu tenho, então, as responsabilidades, que são as atividades que descrevem esse papel, né? E a gente usa, então, o verbo no infinitivo e evita os verbos garantir, alinhar, aprovar, colaborar. E a gente diz exatamente qual que é o papel do Mestre Cuca nesse caso, que é escolher os ingredientes, definir os temperos e desenhar o cardápio. Pronto, essas são as responsabilidades do Mestre Cuca. E quais são essas áreas de domínio exclusivo? Qual que é essa área de autonomia desse papel? É a cozinha e os utensílios. Então, ele não precisa se referir a mais ninguém dentro, de repente, dessa organização que a gente chama de restaurante para pedir permissão para utilizar a cozinha ou as panelas e as colheres, etc. Essa é a área de domínio do cozinheiro, do Mestre Cuca. Tá? Tem um outro exemplo, então, que eu estou trazendo para vocês, e isso valeu, que nesse caso que a gente apresentou da agrofloresta, criamos um nome de um papel chamado pica-pau agrofloresteiro, que é aquele que tem como propósito uma agrofloresta manejada com ciclos fechados de nutrientes e solo melhorado. As responsabilidades desse papel, então, são ralear as mudas, substituir as mudas afetadas, podar as árvores e cobrir o solo. E a área de domínio exclusivo desse papel são os canteiros agroflorestais. Acho que isso, os canteiros agroflorestais pós-plantio. Por que pós-plantio? Porque tem um outro papel que vai lá e vai criar os canteiros e vai lá plantar as mudas. Mas o papel do pica-pau agrofloresteiro é só ralear as mudas, substituir as mudas que estão ruins, podar as árvores e cobrir o solo. Então, ele tem uma definição no seu papel, ele sabe o que ele precisa fazer dentro desse sistema. No caso do EAD, a gente vou pegar o exemplo do cuidador das inscrições, que o propósito era participante contactado com agilidade. Esse era o propósito do cuidador das inscrições. As responsabilidades eram responder às inscrições, fazer um follow-up, né, com os participantes e encaminhá-los para o pagamento. Uma área bem definida, um escopo bem definido das responsabilidades. E a área de domínio, então, desse cuidador de inscrição
eram as conversas individuais com os participantes via WhatsApp. Isso é algo que ele pode fazer sozinho, é total autonomia desse papel. Agora sim, pode passar. O exemplo que eu quero deixar para vocês praticarem em casa é de brincar com papéis. Então, eu trouxe um papel do Paulo Coelho, de Djalma Ribeiro, Marielle Franco, Sônia Guajajara, etc. Para você, quem quiser já ir testando fazer agora no chat, também pode. Então, eu fiz uma brincadeira aqui com o Raul Seixas, por exemplo. Um dos papéis, imagina o Raul Seixas como personalidade, que faz 1 milhão de coisas, mas um dos papéis do Raul Seixas chama-se Maluco Beleza. E qual que é o propósito do Maluco Beleza? Problemas sociais cantarolados e difundidos em grande massa. Esse é o propósito do Maluco Beleza. E quais são as responsabilidades do Maluco Beleza? Compor músicas sobre questões sociais, performar para grande público e entrar na história do rock brasileiro. Essas eram as responsabilidades do Maluco Beleza. E quais, então, as áreas de domínio exclusivo do Maluco Beleza? Suas letras e melodias. Então, a ideia é que a gente saia daquele modelo mental de ter um cargo, que cada vez mais uma pessoa precisa estar especializada e só fazer aquilo da vida, e começar a brincar com papéis, que você pode ter 1 milhão de papéis dentro da sua vida, 1 milhão de papéis dentro da sua comunidade, dentro dos seus grupos sociais. Vamos para o próximo. E uma combinação de papéis, então, ajudam a responder uma quarta e última forma de responder a uma tensão, que é através de um círculo. Então, vários papéis fazem parte de um círculo. E qual que é a necessidade, pode clicar de novo, e qual que é a necessidade da criação de um círculo? É quando a gente quer dar mais agilidade e autonomia para um grupo que tem papéis cuidando de temas parecidos. Então, no exemplo do EAD, a gente criou, dentro desse processo com vários papéis, a gente percebeu que tinham vários papéis ligados à comunicação. Então, a gente criou um círculo de comunicação para lidar com as questões, com as tensões do EAD, deste curso. E um desses papéis foi o conteudista master, que era aquele responsável por criar textos. Né, criar textos de algo que a gente chamou escada da consciência, de algo que a gente queria transmitir para o nosso participante. A gente tinha um outro papel também, que era o publicador preciso, era aquela pessoa que ia ficar responsável por publicar esse texto e juntar com uma foto para compartilhar nas redes sociais. A gente teve um outro papel, que era o livista 420, que era a pessoa que era responsável por fazer lives praticamente todos os dias ou a cada 3 dias, às 4h20 da tarde, e criar temas para essa apresentação. E tem um outro papel que eu chamei de roupa nova, que era responsável por criar a identidade visual desse curso, por fazer o logo e criar a identidade visual. Pode passar. Então, voltando ao esquema, pode clicar de novo. Voltando ao exemplo das abelhas, o círculo seria a própria colmeia. E os papéis dentro desse círculo seriam a rainha, a campeira, a nectarista e a lixeira. Pode passar. Só que para um círculo ele funcionar, ele precisa ter, além desses papéis operacionais, ele precisa ter papéis essenciais e estruturais. Então, esses papéis essenciais e estruturais, eles estão divididos em 4, que cada um tem as suas responsabilidades diferentes. Um desses papéis é o secretário. Então, dando o exemplo do IBC, se a gente tem um círculo dentro do ecocentro, que é onde a gente trata dos cursos e também dos mutirões, por exemplo, um secretário poderia ser, o papel do secretário poderia ser justamente convocar um mutirão, marcar uma data e convocar o mutirão. Essa foi a responsabilidade do secretário. Já o coordenador ou o líder operativo, ele é como a abelha rainha dentro da colmeia, porque ele tem a visão do todo. Então, ele vai apresentar as demandas desse mutirão. Então, hoje a gente precisa cuidar do banheiro seco e dos resíduos desse banheiro seco. Ele apresenta a demanda desse mutirão.
O facilitador ou facilitadora, ele vai equilibrar então as ideias que vão surgir para a gente cuidar dessa tensão, que é limpar o banheiro seco. E o representante ele vai contar o conto depois. Então a gente se reuniu, tantas pessoas apareceram, a gente ficou tantas horas juntos, limpamos o banheiro seco, sobrou tempo e deu tempo da gente pegar esse resíduo e adubar as nossas árvores e tararã. Então, cada um tem um processo e um papel específico com responsabilidades específicas dentro do processo de um círculo. Pode passar. Com isso, surge, então, a autogestão. E da mesma maneira que a autogestão dentro de um processo como é que fala? Da natureza, a gente entende que a natureza, ela se autogestiona. Pode passar para o próximo, Beca. Então, a gente tem aqui o ciclo das águas, como exemplo, né? Então, a gente tem que chove, não, uma antes. Ixi, acho que não apareceu. Enfim, pode deixar então naquele da árvore mesmo, da autogestão. Então, eu trago o ciclo das águas como exemplo. Choveu. Essa chuva, ela começa a nutrir as raízes de uma água. Essa água, ela começa a ir para o subsolo e infiltra no lençol freático. Através dos córregos, dos rios, essa água evapora, vai para as nuvens, se condensa e volta a chover de novo. Né? Cada elemento dentro dessa função das águas da chuva, cada elemento dentro desse sistema das águas da chuva tem uma função. Né? A árvore vai absorver e ela vai gerar frutos, a água vai infiltrar e vai abastecer o lençol freático, ela vai correr pelos rios e vai servir como habitat para os peixes, essa água evapora, se condensa e chove de novo. Então, cada elemento dentro desse sistema tem uma função específica. E qual seria o elemento das pessoas dentro de um processo de autogestão? Né? Quais seriam esses processos sociais de uma autogestão nas comunidades, nas organizações? Agora sim, pode passar. A autogestão dentro desses processos é uma nova lógica. Quando a gente mostrou lá no começo esses modelos mentais, eles precisam deixar de existir, né? Eles precisam... a autogestão, ela trabalha com a quebra desses modelos mentais, de que a gente precisa ter um chefe dizendo tudo que a gente precisa fazer. A autogestão, ela vem para diminuir esse papel desse chefe, para distribuir autonomia e autoridade para os papéis, para que os papéis consigam desempenhar suas funções sem ter um chefe por trás mandando o que fazer. Ela ajuda a trazer clareza sobre as expectativas e as responsabilidades, né, através das tensões articuladas e dos papéis sendo elaborados. E ela traz aquele ciclo do feedback, que é algo rápido, que você faz alguma coisa, como exemplo da composteira. Você colocou água demais, vai te dar fungo. Fungo é esse indicador que você precisa cobrir a sua matéria. Você fez alguma coisa, isso vai gerar uma tensão, você vai entender a necessidade por trás dessa tensão e você vai, então, poder encontrar respostas para essas tensões. E ela é uma escuta das pessoas envolvidas. Agora, o que não é a autogestão? A autogestão não é uma gestão horizontal, ela é uma gestão circular. Ela não trata todo mundo da mesma forma. Cada um tem uma função dentro desse sistema, uma função específica, cujas funções são, então, distribuídas de forma autônoma, com autoridade dentro daquele assunto, como exemplo do cozinheiro, né? Do mestre Cuca. Não é também um lugar onde a gente toma decisão todo mundo junto. Se eu tenho o meu papel e eu tenho as responsabilidades do meu papel, eu tenho domínio sobre aquela responsabilidade. E eu posso, então, de forma autônoma, ir trabalhando. A mesma coisa dentro de um círculo. O círculo, por exemplo, do Ecocentro, dentro do IBC, ele tem a sua autonomia para dizer como é que vai ser o curso EAD. Ele não precisa ir no outro círculo institucional para tomar essa decisão junta. Não, ele tem, então, a sua área de autonomia definida. Também não é o consenso entre todas as pessoas desenvolvidas. A gente está buscando aquilo que é bom o suficiente
e aquilo que é seguro para ser testado e implementado. E com os nossos erros a gente vai ajustando e adaptando e melhorando esse sistema. Também não é um lugar onde eu decido tudo sobre o meu trabalho. Para que um papel seja exposto, ele precisa ser, as responsabilidades precisam ser definidas por todos, e com as responsabilidades definidas, então, eu vou energizar esse papel. Também não é ausência de estrutura, não é uma coisa onde tudo pode e nada pode ao mesmo tempo. A gente se distribui entre esses círculos e esses papéis para entender o contorno da minha comunidade, o contorno da minha organização, até onde eu posso ir e chegar com as minhas tensões, as minhas expectativas, as minhas preferências sobre o que eu gostaria de compartilhar dentro desse ambiente. E também não é um espaço sem conflitos, mas a gente tem ferramentas para lidar com esses conflitos. E aí a gente chega na parte final dessa apresentação, que é justamente a união entre os círculos. Então, se a gente pega o exemplo do IBC, e a gente tem ou o círculo, o exemplo do EAD mesmo, para ficar mais fácil de entender. Dentro do EAD, a gente tem vários papéis, né, como eu mostrei, o papel da coordenação pedagógica, o papel dos inscritos, do cuidador dos inscritos, etc., etc., e a gente tem um círculo, que é o círculo de comunicação. Então, a gente precisa de uma pessoa fazendo a ponte dentro do círculo de comunicação com esse círculo geral do EAD. E uma pessoa fazendo a ponte desse círculo geral do EAD com o círculo do ecocentro. Porque o círculo do ecocentro, ele não trabalha só com a questão do EAD, desse curso presencial. Eu dei o exemplo dos mutirões, mas tem outras coisas que esse círculo também cuida. Então, esse elo duplo, ele vai fazer a conexão entre esses círculos, ele vai levar e trazer informação de um círculo para o outro, e é assim que a gente fica conhecendo o total dessa organização. Então, eu trouxe o exemplo para vocês de como isso funciona na natureza, pode passar, que é justamente na permacultura a gente chama desse efeito de borda, que é o que eu mostrei lá atrás, sobre o manguezal, né? Que é o encontro da água doce com a água salgada que vai formar a água salobra. Então, essas bordas são muito importantes dentro da permacultura. E dentro de uma organização ou de uma comunidade, pode passar, a gente também tem essas bordas. Então, o exemplo que eu trago é da rede global de ecovilas. Então, nesse caso, são bordas territoriais de fato, mas a gente tem aqui o espaço da rede de ecovilas da América do Norte, da rede latina, da rede europeia, da rede da Ásia, Oceania e da rede africana. Então, cada uma dessas áreas são círculos diferentes. E quando elas se unem através desse representante que vai levar a voz desse seu espaço, desse seu círculo, para uma reunião geral onde todas essas pessoas vão estar presentes. Mas imagina se isso fosse feito por todo mundo, todos os membros dentro desses espaços. A gente ia ter uma reunião com 1 milhão de pessoas. Então, geralmente, é um papel que assume essa responsabilidade de levar e outro papel de trazer essa informação de um lugar para outro. Pode passar. Então, a gente vê na sociocracia que esse design ele é usado na estrutura. Se as nossas comunidades, nossas organizações são organismos vivos, são essas estruturas que vão sustentar os princípios, os porquês da gente estar junto, da gente querer tomar decisão junto. E são esses padrões que vão... Alguém está com o mic aberto. São esses padrões que vão nos ajudar a entender qual decisão eu preciso tomar, qual necessidade eu preciso atender. E essas necessidades vão mudar constantemente. Pode passar. O Casa Brasil nasceu dessa maneira, um organismo vivo, mas ele era tão complexo que a gente nunca conseguiu colocar as pessoas dentro desse sistema e a gente sentiu a necessidade de mudar. Olha quantos círculos, olha quantas conexões, olha quantos elos entre um círculo e outro. Era muito complexo, não deu certo. Mas a gente achou que estava seguro naquele momento para experimentar, experimentamos, vimos que não deu certo e a gente mudou. Pode passar. A gente mudou para um sistema mais simples de organização. De um lado tinham aí os conselhos, né, que eram os territórios separados por regiões geográficas,
e do outro lado uma parte mais operacional, com administração e finanças, gestão de projetos e comunicação. E a gente viu que também estava complexo e não deu certo. Aí a gente mudou. A gente mudou para um sistema muito lindo depois de um encontro que a gente teve no IBC, onde mais de 300 pessoas participaram, de ecovilas do mundo inteiro, e a gente promoveu um conselho de visões, e a gente criou um círculo de educação, outro círculo de economia, outro círculo de permacultura, e a gente viu que a gente criou uma estrutura linda, mas não tinha ninguém dentro. A gente teve a necessidade outra vez de mudar. E essa forma simplificada foi o que deu certo e é como o Casa Brasil está operando de forma sociocrática nesse momento. Então, a gente tem o círculo geral, que é esse verde no meio, onde esses elos duplos, que são essas setinhas, elas trazem informação de um círculo para o outro. Então, a gente tem esses círculos de cima, que são chamados de dentro para fora, que é como se a gente estivesse abrindo uma janela da nossa casa e mostrando o site do Casa Brasil, que é o Conselho de Assentamentos Sustentáveis Brasileiro, mostrando como formas de como as pessoas podem entrar dentro da nossa casa e trabalhando com pesquisa. Então, isso é algo que nasce de dentro para fora. Mas a gente tem os outros círculos de baixo que são de fora para dentro, que é uma interação entre as pessoas que estão conhecendo o movimento das ecovilas que querem fazer parte dessa rede. Então, a gente tem, pode passar, Beca? A gente tem um círculo chamado Conselho de Visões, que a gente se reúne, as pessoas chegam, a gente colhe propostas, feedbacks e traz para dentro da nossa casa. A gente tem um outro círculo, pode passar, que chama-se Saberes em Prosa, onde a gente conecta sempre algum experto de alguma área específica e traz as pessoas para entender como que essa temática se dá dentro das necessidades de cada ecovila, de cada assentamento sustentável. Pode passar. E a gente tem um outro círculo que trabalha com comunidades para a transição, que é uma série de lives criadas para tratar as problemáticas dentro de uma ecovila e compartilhar com as pessoas. Pode passar? Então, por trás dessa estrutura, desse monte de circulinho, desse monte de setinha que eu mostrei para vocês, estão as terminações nervosas, que são desses organismos vivos, que são as nossas organizações, as nossas comunidades. E quem que está por trás disso? Pessoas. E o que está por trás dessas pessoas? Os papéis que cada uma delas assumem para fazer com que as nossas organizações funcionem. E aí, para finalizar, eu trago a frase do Bill Mollison, né, do pai da permacultura, que eu falo que se ele tivesse vivo, ele teria adotado a sociocracia dentro dos seus sistemas permaculturais. E ele diz que muitos sistemas sustentáveis não são fáceis de serem projetados, experimentados ou implementados por aqueles que detêm o poder. E a razão disso, para ele, é muito simples. Ele diz que permitir com que as pessoas construam suas próprias casas, plantem seus próprios alimentos e gerem sua própria energia é justamente perder o poder político e econômico sobre elas. Então, ele dizia que a gente deve deixar de olhar para essas estruturas hierárquicas ou essas estruturas de poderes centralizados ou até esperar que o governo nos ajude e buscar, então, maneiras da gente se ajudar mutuamente, da gente ajudar uns aos outros. E é isso, então, que eu chamo de autogestão, e é isso que a natureza nos mostra, e é isso que a gente está tentando passar esses ensinamentos da natureza para dentro dos nossos processos sociais. Bem complexo, e eu tenho certeza que isso gerou 1 milhão de dúvidas. Queria escutar algumas vozes nesse momento nosso final e dizer que eu estou total à disposição para responder mais dúvidas e mais comentários que surjam durante esse curso. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Eu vi a Bé se mexendo. Quer comentar alguma coisa, Bé? Nossa, ainda estou digerindo toda essa informação. Até as perguntas mesmo eu preciso elaborar melhor, mas realmente, assim, muito instigante.
e essa inserção dessa lógica mais natural dentro das organizações. A gente, às vezes, sente que são espaços que são difíceis da gente propor, né, alterar, e talvez isso também seja uma ideia fixa, um modelo mental a superar. Mais alguém gostaria de comentar? Eu não consegui ler o chat, então se quiser comentar alguma coisa que comentou por lá também. Oi, tudo bem? Então, a gente tem uma associação, né, que é da Prospera, e a gente passou por um processo de sociocracia, né? E tem basicamente um ano, né, que a gente está exercendo, a gente passou por todo esse círculo, né, para saber como que era a história, como que surgiu a associação, para montar os círculos. E aí, resumindo, teve os círculos da comunicação, da convivência, da agroecologia, da administração, né, e o comercial. E aí eu me integrei no círculo da convivência e da agroecologia. E o da agroecologia a gente colocou mais um subcírculo dentro dele, que seria a formação, que aí entrariam os cursos e as capacitações. Só que assim, nesse primeiro ano, nem todo mundo que era associado participou do processo do curso, mas foram se adentrando com o tempo e a gente tentando encaixar. Mas trazer essa mudança de uma associação onde tem uma presidente, secretária, contador, né, tesoureira, para um sociocrático que é de comunicação, quem vai tratar os mutirões, quem vai fazer as articulações para ter uma venda institucional, né? Como é que vai ser a comercialização, até para adquirir insumos em coletivo, né? E esse processo é um desafio, assim, está bem em transição. E a pandemia, ela veio e, assim, rompeu vários, né? Deixou paralisado. E, assim, como agora eu que estava, né, no círculo de convivência, que depois de um ano a gente fez uma reunião, uma assembleia para expor, né, todos os círculos, toda a organização que tinha acontecido durante esse ano, o círculo da convivência e da agroecologia foram que tiveram mais respostas. Já os outros círculos não tiveram, porque as pessoas que se colocaram a estar nesse círculo também se sentiram sobrecarregadas, porque a transformação da sociocracia ela veio mesmo por conta de uma tensão na associação, porque a presidente se sentiu muito sobrecarregada em várias ações. Então, ela queria meio que dividir todos esses papéis. E nessa divisão, como é isso, né? Uma associação com 45 sócios, dá em torno de umas 100 famílias, não, 100 pessoas, né, com famílias e tudo, e impulsionar, né, essa mudança de cada pessoa para que o círculo continue andando, né? E aí, nisso, com sua exposição hoje, me veio que eu preciso também estar no círculo da comunicação, né? Porque precisa de um impulso para dar continuidade nessas novas formas de organização, né? Que é uma associação que era baseada em encontros presenciais de mutirão, né? Sendo eles para trabalhar em unidades de cada agricultor ou o trabalho que tivesse para ser feito, e isso não está acontecendo. E até mesmo a estruturação da sede, né? A conquista do território, de uma sede de uma associação, como que dá continuidade na promoção de CSAs, né? Então, assim, seria só um compartilhamento do que da sua aula para o que a gente, como a Prospera, pode estar impulsionando, né? Mas é preciso muito mais pessoas tendo esse gancho, né, dessa nova organização pós-pandemia, como que impulsionar essa produção de alimentos, como impulsionar CSAs, CSAs também que atendam periferias, né? Não atendam só comunidades, assim, porque em Brasília, aqui, os CSAs, eles têm já, sei lá, uns 30 CSAs, 17 são da Prospera. Então, assim, como que essa maneira de ajudar, né, proporcionar a ajuda de um agricultor e ter essa nutrição, né, alimentar de produção para outras regiões também da Brasília, né, das periferias e tudo. Então, como que impulsiona, acho que a associação A Prospera seria isso, uma impulsionadora de agricultores para
formas de comercialização, né? Trazer esse círculo curto de comércio para outras regiões também, né? Acho que ela é também uma inspiradora, assim, na minha opinião, assim, vendo, e parabenizar, assim, agradecer bastante ao curso do IBC, tá dando essas aberturas dessa transição e esses novos passos que a gente tem que estar seguindo, né? E é isso. Obrigada. Gratidão, Juliana. Então, para encerrar esse momento, é dizer uma frase que eu compartilhei com vocês na apresentação sobre permacultura, né? Cultura é aquilo que a gente cultiva. Então, ninguém coloca uma semente numa terra fértil e espera que no dia seguinte vá surgir uma agrofloresta e você vai estar comendo seu mamão, seu abacate, seu abacaxi de um dia para o outro. Leva um tempo. E essa agrofloresta social também leva muito tempo para ser implementada, porque a gente está falando de uma mudança cultural, de uma transição desses modelos mentais que nos o contrário de permitir, que nos impede de ver possibilidades diferentes de organização para uma cultura de transição que quer descentralizar o poder de um chefe e compartilhar com todas as pessoas dentro desse processo. Então, é realmente um passo de formiguinha, é realmente entender que dentro de uma colmeia existem muitos papéis para que no final você tenha esse produto que é o mel, e dentro de processos sociais, comunitários também, você tem essa infinidade de possibilidades de aplicar isso. Se de hoje vocês saírem daqui entendendo que tudo na sociocracia começa com uma tensão, e essa tensão ela é subjetiva, e no momento que você contextualiza essa tensão e você aponta a necessidade, você gera possibilidades de se responder a essa tensão, para mim a aula de hoje assim está valendo. Esse momento que eu compartilhei com vocês em 2 horas é um curso de 3 meses que a gente dá explicando passo a passo desse processo, e ele só faz sentido quando vocês começam a implementar isso na vida real. Então, eu tenho certeza que todo mundo está saindo aqui com várias perguntas, várias pulgas atrás da orelha, e essa é realmente a intenção da aula de hoje, essa provocação da gente começar a enxergar formas diferentes para mudar as nossas crenças limitantes, os nossos modelos mentais enraizados. Agradeço, então, a todas e a todos a presença. Valeu, Reni! Valeu, galera! Gratidão! Beijo, obrigada. Bom, Reni. Um abraço.